Hoje uma edição especial do nosso programa Juntos no Novo Caminho. Hoje é aniversário da nossa cidade de São Paulo e eu gostaria de passar para vocês um pouquinho da história dessa cidade, para aqueles que já conhecem e para aqueles que gostariam de aprender um pouco sobre São Paulo. Então não perca, vamos começar. Fundada em 1554, hoje a cidade de São Paulo completa 465 anos. Parabéns, São Paulo, você merece. De lá para cá, muita evolução no cenário mundial, se exibindo na atualidade por seus monumentos, parques e museus, além de grandes eventos anuais, como o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 e a São Paulo Fashion Week. Esses eventos trazem celebridades do esporte e da moda do mundo inteiro. E a Avenida Paulista? Essa é um dos maiores símbolos paulistanos, principalmente pela sua exuberância de cultura e entretenimento. Você sabia que São Paulo é um dos maiores PIBs do mundo? No cenário econômico, São Paulo tem um dos maiores PIBs do mundo, representando sozinha mais de 10% do PIB nacional e constituindo quase 70% das multinacionais sediadas no Brasil. Além disso, temos a quinta maior bolsa de valores mundial, sendo a oitava cidade mais populosa do mundo e a 10ª maior aglomeração urbana, com pouco mais de 21 milhões de habitantes. Boa parte dos edifícios mais altos do Brasil estão aqui em São Paulo. Exemplo é o Mirante do Vale, o Edifício Itália, o Altino Arantes e a Torre Norte. São Paulo é o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. Vocês sabiam que em 2016 São Paulo foi considerada a 11ª cidade mais globalizada do planeta? Sim, simplesmente reconhecida internacionalmente como uma das mais ricas na integração econômica, social, cultural e política. Paulistano, você tem muitos motivos para se orgulhar. E até mesmo o brasão da bandeira da cidade de São Paulo demonstra demais essa força. O lema, escrito em latim, traduzindo para o português, diz o seguinte: não sou conduzido, eu conduzo. Vou mostrar para vocês agora como surgiu esse crescimento econômico na cidade de São Paulo. Foi com a produção de cana-de-açúcar no século XVIII e com isso se construiu a primeira estrada que ligava São Paulo ao Porto de Santos, no litoral. Era a chamada Calçada de Lorena. Depois, outro marco evolutivo foi a criação de cursos jurídicos no Convento de São Francisco, hoje a renomada Faculdade de Direito do Largo São Francisco, aumentando o fluxo de estudantes e mestres e isso impulsionando o crescimento urbano da cidade. Logo veio a fase do café. Na fase do café, por volta de 1890, dobrou assim sua população. A cidade de São Paulo registrava no período do comércio de cana uma população que passou a ser o dobro na fase do café. No século XX, a cidade de São Paulo deixou um legado cultural mundial. Em 1922, São Paulo abrigou um evento marcante na literatura mundial, foi a Semana de Arte Moderna. No período do modernismo, dos artistas Mário de Andrade, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, entre outros. E foi nessa época que se formou o Centro Novo.
As terras à margem esquerda do Vale do Anhangabaú eram considerados naquele momento o centro de São Paulo. Em 1929, o governo paulista foi transferido para os Campos Elíseos. Marco desse período foi a construção do edifício Martinelli. Você sabia que na década de 1920, São Paulo já tinha cadastrado plantas e mapas do seu território? Na década de 1920, São Paulo cresceu industrialmente e sua urbanização não parava de crescer. Foi a primeira cidade no Brasil na elaboração de plantas cadastrais do município. Naquela época, com poucos recursos tecnológicos, usava-se aerofotogrametria. Era uma aeronave equipada de máquinas fotográficas que registravam do alto e davam as medições de forma precisa das terras focadas lá embaixo, através dessa tecnologia. Agora vamos fazer um apanhado histórico da cidade de São Paulo. Em 1932, São Paulo teve seu maior movimento cívico da sua história. Foi a Revolução Constitucionalista, movimento popular contra o governo provisório de Getúlio Vargas. Em 1934 é fundada a Universidade de São Paulo, a USP. Em 1947, construída a primeira rodovia asfaltada, a Via Anchieta. E em 1950, a cidade recebeu o rótulo de a cidade que mais cresce no mundo. Fechando esse ciclo histórico, em 1954, durante a comemoração do 4º centenário, inauguramos o Parque do Ibirapuera. Dos prefeitos que a cidade já teve. Falando dos governantes que a cidade já teve, faço referência a algumas pessoas. Primeiramente aos prefeitos Francisco Prestes Maia e Adhemar de Barros, que projetaram e implantaram o chamado Plano das Avenidas. Esse plano revolucionou o trânsito e o progresso da cidade, pois foram eles os responsáveis pela retificação do Rio Tietê e a construção das marginais e do metrô de São Paulo. E por falar em metrô, esse projeto se finalizou na gestão do prefeito Faria Lima, começando sua operação comercial em 1974. A história da imigração na cidade de São Paulo é o marco da diversidade que até hoje a cidade tem. São Paulo tem em sua história a imigração como símbolo das diversas culturas que se misturam pela cidade. Desde 1870, com as chegadas de italianos, portugueses, japoneses, espanhóis, libaneses, árabes, judeus, alemães, bolivianos, peruanos, angolanos, nigerianos, africanos em geral, entre outras raças e culturas. Os italianos, por exemplo, se agruparam nos bairros do Bexiga, Brás e Moca. Os portugueses na zona norte de São Paulo, principalmente. Os judeus em Higienópolis e no Bom Retiro. Os alemães em Santo Amaro. Os espanhóis na Vila Zelina. Os turcos e árabes no Brás e no Imirim. E os asiáticos na Liberdade, Sé e Aclimação, além do Bom Retiro. Assim surge a Rua 25 de Março, que até hoje concentra o polo comercial das mais variadas culturas que se misturam cada um no seu tipo de comércio ambulante e varejista. A mistura de culturas que a cidade de São Paulo tem fez com que tivesse uma mistura de vários tipos de religiões. Vamos dar uma olhadinha como que ficou esse cenário da religião na cidade de São Paulo. Falando de fé, a cidade de São Paulo tem como destaque os cultos de diversas religiões, até pela miscigenação cultural das raças que aqui residem. Destaco as mais populosas religiões: os católicos, protestantes, espíritas, testemunhas de Jeová, budistas, umbandistas, os mórmons e os islâmicos. E dessas religiões surgiram grandes e famosas igrejas. Na Igreja Católica, por exemplo, a de Nossa Senhora da Penha, no bairro da Penha, do Bom Parto, no Tatuapé, de Santa Rita, no Pari,
a Nossa Senhora de Fátima no Sumaré, Nossa Senhora do Brasil nos Jardins, São Judas Tadeu no Jabaquara e a mais famosa de todas, a Catedral da Sé no centro de São Paulo. Já da Igreja Protestante, elas são distribuídas em vários bairros. Destaque para a evangélica Sara Nossa Terra, a Moranata, a Luterana, a Presbiteriana, a Metodista, a Anglicana, as Batistas, a Assembleia de Deus, a Adventista do Sétimo Dia, a Mundial, a Universal e a Congregação Cristã no Brasil. Já para os espíritas, faço referência ao Perseverança e ao Abrigo Bezerra de Menezes, ambos na Zona Leste de São Paulo. E a saúde? Qual é o destaque da saúde na cidade de São Paulo? Na área da saúde, a cidade se destaca com alguns hospitais renomados nacionalmente e mundialmente, fazendo aqui referência aos mais famosos como o Hospital das Clínicas, o israelita Albert Einstein, o alemão Oswaldo Cruz, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, o Dante Pazanese, Santa Casa de São Paulo, Emílio Ribas, o INCOR, Hospital do Coração, Sírio-Libanês, São Luís e as maternidades como o Promatre, Santa Catarina e Santa Joana. Portuguesa e Juventus são clubes tradicionais da cidade de São Paulo que moram em nossos corações. Mas o Trio de Ferro, esse cada um tem o seu. Vamos dar uma olhadinha na história de cada um deles. O tricolor do Morumbi, caçula dos 3 irmãos clubísticos, 6 vezes campeão nacional, foi o primeiro a conquistar a América, e no mesmo ano, o Mundial que se jogava naquela época. Com o brilhante treinador Telê e craques como Miller, Raí, Cafu e Zete, conquistou os títulos da Libertadores e Mundial de 1992 e 1993, repetindo o feito dessas duas Copas em 2005, agora com Rogério Ceni, Lugano e Mineiro. Rogério Ceni foi o destaque da história tricolor. O goleiro artilheiro registrou 132 gols marcados na história e foi apelidado por sua torcida como Falando agora do Verdão, o Alviverde, carinhosamente apelidado por sua torcida como Porco, ele é o maior campeão nacional, com 10 títulos brasileiros e mais 3 da Copa do Brasil. Mas o título marcante de sua história, sem dúvida nenhuma, foi a Libertadores da América de 1999, com um time bem liderado pelo treinador Felipão e seus craques Evair, Zinho, Alex e o goleiraço Marcos, o São Marcos. Além desses inúmeros títulos, a torcida do Verdão se orgulha do seu patrimônio recente, que inclui um moderno estádio, uma arena multiuso, o Allianz Parque, localizado no bairro de Perdizes. O irmão mais velho do Trio de Ferro, o todo-poderoso Corinthians, o time da massa, o Timão, como é conhecido por seus torcedores, o Corinthians possui uma verdadeira e fiel nação que o acompanha e o empurra dentro e fora da cidade de São Paulo. Destaque nacional por 7 títulos brasileiros conquistados e outros 3 da Copa do Brasil, internacionalmente também ficou conhecido com a Libertadores de 2012, além do Mundial no mesmo ano, já somando com um conquistado em 2000 aqui no Brasil. Hoje, o orgulho desse timão não é só a história marcada por luta política, como na fase das diretas já da democracia corintiana, e nem mesmo só pelos títulos conquistados, que não foram poucos, e tampouco pelos ídolos como Cássio, Ronaldão, Gamarra, Zé Maria, Vladimir, Basílio, Marcelinho Carioca, Neto, Rivelino, Vampeta, Casagrande, o Dr. Sócrates, o fenômeno Ronaldo e o mestre Tite,
Mas depois de um centenário, finalmente tiveram sua casa construída, a Arena no bairro de Itaquera, deixando o palco tradicional do futebol paulista e principalmente dessa torcida, o famoso Pacaembu. Além do Pacaembu, faço também referência ao Ayrton Senna, um corintiano que foi glorioso na Fórmula 1, sendo tricampeão e deixando a torcida brasileira com saudades após o seu falecimento.